Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Urbicast. Apertem os cintos, que hoje a gente vai conversar com esse trio maravilhoso de data. Estamos aqui com a Renata, estamos com a Tamires e com a Raquel. Vou deixar que elas se apresentem e falem um pouquinho da onde elas vieram, de que área que elas são, até porque são nomes difíceis e eu não sei dizer todos eles. Então, por favor, Renata. Olá, pessoal. Eu sou a Renata, eu sou engenheira de Machine Learning aqui no URB. Sou de Porto Alegre e sou formada em Engenharia de Produção. Pode falar. Olá, pessoal. Meu nome é Tamires, eu também sou engenheira de Machine Learning aqui no URB. Eu sou formada em Engenharia Elétrica e sou de Volta Redonda, interior do estado do Rio. Oi, pessoal, eu sou a Raquel, mas, enfim, me chamam de Rachel e tudo bem. Eu sou publicitária, mas eu trabalho aqui como analista de BA, né, de Business Analytics. E eu tô aqui para conversar com vocês sobre temas diversos. Temas diversos. Vai ser uma conversa. Vai ser uma conversa, isso. Foca nisso que vai dar tudo certo. Eu dei uma olhada, assim, eu queria entender como é que vocês vieram parar no URB, como é que vocês começaram no URB, como é que vocês viram o URB por fora, o que fez vocês quererem vir pro URB? Pode começar. Então eu vou começar. Vai. A gente faz a rodinha aqui, do mate. Bom, eu já conheci o hotel urbano. E daí uma ex-colega minha de trabalho, veio trabalhar aqui, porque ela gostava muito de viagem, estava querendo sair do mercado financeiro e resolveu dar uma chance pro URB. Eu nem sabia que tinha trocado de nome, então quando ela falou URB, eu fiquei tipo, não sei o que é. Dela, bom, é o antigo hotel urbano. Deu, que legal. E depois de uns 6 meses que ela trabalhou aqui, ela começou, Renata, precisa ir para lá, porque é um lugar muito diferenciado, eu tô gostando muito. O pessoal de dados lá é muito estruturado, eles começaram a me contar um pouco dos projetos de machine learning que estava acontecendo aqui. E eu comecei, nossa, acho que talvez seja uma boa. Daí, quando eu dei essa abertura, ela já falou com o head de dados daqui do URB, ele já entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, eu conversei com umas 4 pessoas da área, e cada vez mais eu comecei a ver, bom, é um lugar diferenciado, é um lugar estruturado, que sabe o que quer, que tem projetos muito bacanas rolando. E cada um deles foi tão aberto, foi uma conversa tão rica, que eu comecei, nossa, vou ir. É aqui mesmo. Não tem como fugir daqui. Não tem como fugir. Mas me explica uma coisa, o que é Machine Learning? Fala isso pra mim, porque eu não tenho noção do que seja. É uma máquina? Não. Não, a gente usa dados do passado para tentar predizer o futuro. Então, a gente tenta tirar um pouco da incerteza de tudo que aconteceu e tentar focar em otimizar alguns processos, otimizar predições. Então, quais são as imagens que mais atraem os clientes? Então, esse é um projeto que a gente tocou também. Quais são os tipos de voos que os clientes mais aceitam? Então, para cada tipo de cliente, pode ser diferente. Então, a gente consegue usar os dados passados para tentar entender como é que os clientes vão reagir, como é que vai ser esse comportamento, e também vários outros tipos de predições que a gente pode fazer para ajudar a tanto melhorar a satisfação do cliente, então eles terem uma experiência melhor, como a melhorar o nosso faturamento, nossos custos. Então, tem inúmeros tipos de projetos que a gente pode fazer que são muito bacanas. É muito amplo, né? É muito amplo. Meu Deus. Tem um universo gigante aí. Fale, Tami. Te chamarei de Tami, porque me chamam de Tami, então você vai ser Tami também. Aqui eu sou o Tami também. Então, o meu caso eu digo que foi, assim, um movimento de destino. Eu vim parar aqui, porque eu sou formada em elétrica, como eu falei, e quando eu estava fazendo estágio na faculdade, eu comecei a fazer estágio com programação. E eu fazia estágio com programação, mais voltado para o setor elétrico. Era uma parte um pouco de desenvolvimento de um software utilizado no setor elétrico, então tinha muito conceito de sistemas de potência por trás e tal. E eu gostei muito de programar, gostei muito de trabalhar com isso. Só que quando eu finalizei a faculdade, a linguagem que eu trabalhava era uma linguagem muito antiga, assim, não se usa mais. Usava nesse lugar onde eu trabalhava porque era um software de, sei lá, 50 anos, que a gente ainda trabalhava nele.
Mas aí, eu tinha... lá no setor elétrico é um pouco difícil você conseguir uma oportunidade se você não fez estágio com algo específico. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com regulação, você tem que ter feito estágio com regulamentação. Se você quer trabalhar com linha de transmissão, você tem que ter feito estágio na área de transmissão de energia. É muito difícil você entrar sem ter tido experiência. E essa linguagem me atrapalhou um pouco. Aí, eu comecei a pesquisar como eu poderia trabalhar com programação dentro do setor elétrico e comecei a ler mais sobre ciência de dados, data science, e achei muito interessante, porque, assim, essa área é uma área que você pode trabalhar em qualquer setor. Não é algo tipo, não, você está limitado a um tipo de empresa, né? Então, é uma área que existe hoje no setor elétrico, na agronomia, no setor de finanças, na medicina, no turismo, em tudo. Então, eu falei assim, cara, é uma área bem boa. Eu gostei dessa flexibilidade. Aí, eu comecei a estudar um pouco e procurando oportunidades e tal. E aí, acabou que eu me formei no FRJ, aqui no Rio, e a gente tem um grupo de alunos lá, e um ex-aluno publicou a vaga para cá, mas era uma vaga para a área de finanças. E aí, a pessoa olhou meu currículo, mostrou pro João Ricardo, né, pro CEO, e ele falou assim, aí resolveu me chamar para conversar. E eles estavam começando a montar a área de ciência de dados na época. Então, tipo, tinha 2 meses que tinha área. E aí, eu vim, conversei com ele já me colocou para conversar com as outras 2 pessoas que existiam na área, que hoje são os heads de BA e de Machine Learning de Data Engineer. E eles gostaram do meu perfil e tal, me puxaram. Então, assim, eu entrei sem ter experiência nenhuma, assim, com pouquíssimo conhecimento, totalmente crua, no momento que a área não estava ainda estruturada, a gente não tinha... Estava ainda sendo tudo pesquisado e desenvolvido. E aí, foi isso. Mas como é que você saiu da engenharia para vir para essa parte de datas? Data? Então, foi mais ou menos isso, porque, assim, eu gostei muito da área de programação. Eu gosto muito da elétrica ainda. É uma área que, tipo, eu sou apaixonada desde os meus 15 anos de idade. Mas, por ser como uma área de data science é uma área muito flexível, eu pensei assim, eu vou trabalhar, vou primeiro aprender data science, machine learning, e futuramente eu vou voltar para o setor elétrico. Só que ficou ali, né? Não deu pra voltar. Porque, tipo assim, eu até falo que eu já tô um pouco mais de 2 anos e meio aqui. Eu fiquei 2 anos em BA, aí agora eu tô há 7 meses em Machine Learning. E é uma empresa que eu gosto muito. Então, assim, eu não me vejo voltando para o setor elétrico. Apesar de eu gostar muito, eu tô muito feliz onde eu tô, muito feliz com o meu desenvolvimento e com as minhas oportunidades de desenvolvimento. Então, não tenho mais esse plano. Também é muito fluido, né? Vai que a gente faz um projeto de eletricidade, alguma coisa elétrica que você pode fazer também, né? Sim, sim. E aí foi isso. Eu tipo... Foi mais ou menos esse fluxo, assim. Acabei caindo aqui meio de paraquedas e... Mas você falou muito de programação. Pra data science, tem que saber programar? Em Machine Learning, sim. Porque, assim, o Data Science aqui no... Assim, Data Science é uma área que varia muito da empresa onde existe a área. Muitas empresas têm algumas opções de cargo, outras têm menos. Aqui nós somos 3 times dentro de Data Science. Nós somos Business Analytics, Data Engineering e Machine Learning Engineering. Então, assim, BA é uma área que você não necessariamente precisa saber programar de cara, assim. É uma área muito mais voltada para o negócio. A Rachel vai saber explicar também. A Rachel. Eu achei que não é muito internacional. É muito internacional, cara. Vai pro Canadá, ela. E aí, tipo, Machine Learning, você tem que saber programar. E a parte de Data Engineering, além de você ter que saber programar, você tem que ter um conhecimento forte da parte de infraestrutura, qualidade de dados. Então, assim, meio que vai escalando a complexidade técnica, digamos, em questão de programação. Entendi. E você, Rachel? Pô, eu acho legal desse papo aqui, né? São 3 pessoas que vieram de 3 áreas completamente distintas. Totalmente diferentes.
Bom, eu sou formada em publicidade, como eu disse. Eu trabalhei muitos anos na Globo, né? Amante de entretenimento. Então, eu tive uma visão muito ampla sobre agências, atendimentos com agência, operação de comercial e tal. E eu queria aprender coisas novas, eu queria sair um pouco da rotina, sabe? Queria, tipo, quebrar minha rotina totalmente. E aí eu tomei coragem e falei, cara, eu já estava envolvida, assim, com algumas comunidades de tecnologia, eu comecei a frequentar alguns eventos de inovação, fui vendo que era um universo totalmente diferente do que eu tinha experimentado antes, porque eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas, por exemplo, tipo, o meu ciclo de amigos quando criança, tipo, na adolescência, não tinha essas coisas, sabe? Eu tive que meio que quebrar uma bolha para encontrar esse universo. Tipo, quando eu era criança, onde eu morava e tal, não tinha, tipo, não se falava sobre computação, não se falava sobre eventos de inovação. Hardware. Parecia que, tipo, tinha uma barreira, assim, sabe, regional, não sei, que não chegava esse tipo de evento onde eu morava. Não tô falando que, pô, eu era... Enfim, eu morava num lugar em que não tivesse acesso. Eu tinha acesso à internet, tinha acesso a conhecimentos. Mas não era ali do meio, né? Não era do meio. Tipo, minha escola não era do meio e tal. E aí, uma coisa que a Globo possibilitou foi conhecer pessoas de diversas áreas diferentes, né? Uma empresa muito grande. E eu acabei me envolvendo muito com a galera de programação, galera técnica mesmo, né? Quando eu pude assistir hackathons, etc. E aí, o mundo inteiro saiu pra mim. Eu pensei assim, poxa, talvez eu possa tentar aplicar alguma coisa ou outra no meu dia a dia. E aí eu comecei com coisas simples, assim, que nem é codar de fato, né? Tipo, pô, vou melhorar uma coisinha aqui ou outra no Excel. Tipo, fui andando, tipo, engateando. Depois, pô, existe um tal de Power BI, tem um negócio chamado Data Studio. Caramba, que universo de coisas essa aqui? Tipo, você entra no Google, caraca, o Google tem mais de 100 ferramentas, sei lá, que tu pode usar. Aí tu começa a explorar, né? Aí você começa a se tornar curioso. As pessoas acham que a pessoa tem que nascer curiosa, mas, tipo, a curiosidade é uma parada que você aprende a ser curioso. Tipo, não é... Você pode melhorar, né? Sim. E como você faz as buscas também? Pois é, cara, eu acho que a principal skill, assim, do século XXI, que eu acredito muito, é o saber procurar. Tipo, e eu acho que quando você sabe procurar, você aprende a ser curioso, porque você vai encontrando coisas e você vai ligando essas coisas até que você tem uma rede de pontos e você começa a construir uma história a partir disso. Isso é muito legal. E aí, o que me faltou, assim, na época, que eu pensei assim, pô, onde eu tô aqui, eu não vou conseguir evoluir muito no sentido que eu quero, assim, que é ampliar meus horizontes. E aí, eu fui um pouco contra uma corrente tradicional, que é tipo, acho que eu vou sair de uma grande empresa em que eu poderia crescer e tal, aqui, virar uma super executiva, enfim, e vou ir para uma startup. E aí, mas eu tava pensando ainda, né? E aí, durante a pandemia, eu fiquei muito entediada, como uma parte da população, né? Porque não aguentava mais ficar em casa. E eu tava com dificuldade em conversar com pessoas no geral, como qualquer pessoa também desse planeta. Mas isso na pandemia? Na Globo, na pandemia. E aí eu resolvi fazer Você não queria conversar com pessoas? Eu tinha dificuldade em conversar, mas, tipo, era um... É porque eu tinha uma necessidade absurda de falar com os outros. E eu não tinha ninguém pra conversar. Eu falava com a parede. Não, então, obviamente, a gente vai tentar puxar assunto com alguém e tal, etc. Mas falando assim, o relacionamento que eu estava acostumada a ter, que é tipo com o público e tal, ficar tagarelando, marcando café da manhã na empresa, esse tipo de coisa que eu sou uma pessoa muito extrovertida. Então a pandemia meio que me deu um choque de realidade, sabe? E aí eu fui fazer um curso de programação na Alura. E aí, pô, eu comecei fazendo uma coisa ou outra e tal, fui vendo que, pô, até que não é tão difícil assim como as pessoas vendem, né? Essa ideia de que... Ai, tem que ser muito cabeçudo pra saber, né? Tem que saber matemática. Muito nerd. Isso é um mito real, gente? É um mito. Pô, porque eu olho, eu acho que é um bicho de 7 cabeças. Então, aí quando você começa a fazer um curso ou outro, aí você vai seguindo, você começa a ficar meio que viciado, porque a programação vai te viciando, ainda mais se você for curioso, porque você termina de ler uma parada e você percebe que ela está incompleta. Aí você vai querer ler outra parada, aí você entra num espaço sem fim. Você fica sempre buscando o conhecimento que está faltando ali, né? Porque nunca é o suficiente. Agregar. Exatamente. Acaba, inclusive, tem que ter um cuidado com a saúde mental aí, porque senão você enlouquece. E aí eu lembro que eu ficava horas fazendo curso, tipo, eu ficava de madrugada, eu trabalhava de manhã e emendava com o almoço, não saía de casa mesmo, e eu fazia vários cursos até que eu terminei. Aí quando eu terminei o curso, obviamente eu não estava preparada, ou não me sentia preparada para
para mudar de emprego, eu tentei na própria Globo fazer uma transição. Uhum. Mas acabou não acontecendo e eu sabia que uma hora iria acontecer, mas não no ritmo que eu estava interessada. E aí eu lembro que surgiu uma oportunidade de ir para uma startup, aqui, carioca e tal, a Cyberlabs. Uhum. E aí eu fui... Quem fez uma entrevista comigo foi a Kizzy. Não sei se vocês conhecem a Kizzy Terra do Programação Dinâmica. Sim. Era uma Vocês conhecem, no caso, eu não, Pô, é uma pessoa fantástica. mas vou pesquisar. Uma pessoa Canal muito fantástica. bom, inclusive, pra Cara, é muito acompanhar. bom. Cara, é muito Ela tem um didático. canal? Tem um canal Tem. muito bom. Ah, É vou Programação pesquisar. Dinâmica o nome É. do canal. Programação dinâmica. Fica a dica, gente. Programação dinâmica. E aí, pô, enfim, ela me entrevistou e tal. Eu curti muito a vibe dela. Uhum. Vendi meu peixe da melhor forma possível, porque eu sou publicitária, pelo amor de Deus. É, Né? pô, pelo amor de Deus, tem que saber vender. Porra, eu vendi meu peixe da melhor forma possível e acabei indo pra lá. E assim, eu me joguei, tá ligado? Assim, eu pulei sem paraquedas, porque eu não sabia nada sobre startup, eu não sabia nada sobre AI, etc. Eu não fazia ideia do que era isso e fui. E, pô, e lá eu aprendi que eu não sabia nada sobre nada. Tipo, quando você tá muito confortável onde você tá, você meio que tá num padrão de conhecimento, né? De manter a linha para manter a Isso. vida. Aí quando você muda pra uma área totalmente diferente e você encontra pessoas que são mais inteligentes que você, nesse assunto específico, né? Tipo, até porque inteligência é uma coisa muito diversa. Quando você entra numa sala com pessoas que são muito mais inteligentes que você em outros assuntos... Tem outros conhecimentos a agregar, exato, né? você acaba aprendendo outras coisas. E aí foi quando eu percebi que existia uma série de outras coisas que eu tinha que aprender. Uhum. E aí foi quando eu tentei melhorar um pouco mais de Python. Eu vi que, pô, não era tão boa assim com operação publicitária como eu achava que eu era. Porque, pô, eu trabalhei, beleza, 5 anos lá na Globo com operação, mas era visão de veículo, não era visão de anunciante. Então, foi um start bem legal. E aí, qual foi a virada, né? Eu percebi que, tipo, beleza, agora que eu fiquei um tempo ok numa startup, acho que eu posso voltar para uma empresa grande para ver qual é, né? Tipo, se pá, eu já consigo aplicar de outras formas. E aí eu fui para a Estônia, fui trabalhar com marketing lá, eu já tinha feito um processo para cá, para trabalhar com, tipo, fazer transição de carreira, que era, tipo, virar analista de dados aqui em BA. Sim. Júnior. Eu cheguei a passar nesse processo que a Nina me indicou e eu conversei com a Jéssica, eu conversei com o Radbo, mas aí eu resolvi dar mais uma chance pro marketing. Tipo assim, pô, vou tentar dar mais uma chance pro marketing para ver qual é. Por aquele peso na consciência de ter a formação? Não sei, eu acho que é um peso mais de, pô, eu tenho mais experiência com isso. Talvez, por eu ter mais experiência com isso, eu aplicar tecnologia em cima, talvez eu tenha uma vantagem de carreira melhor, né? E aí eu resolvi dar mais uma chance pro marketing, eu ia ganhar mais. E esse pau eu ia conseguir aplicar meus conhecimentos. Só que não foi bem o que aconteceu. Então, quando eu cheguei no marketing, eu acabei ficando numa área que, tipo, trabalhava muito com conteúdo. Tipo, eu trabalhava na área de CRM, né? Que era pesquisas e insights para CRM. E depois acabou virando com foco em gerenciamento de conteúdo para cliente. Não era o que eu queria, sabe? E aí eu fiquei muito na dúvida, pô, será que é fit cultural? Será que é fit de carreira? E aí, por via das dúvidas, eu falei assim, porra, vou mudar de novo. É isso. Porque depois que você muda uma vez, você perde o medo de fazer de novo. Você perde o medo de fazer de novo. Aí eu não lembro se era 6... Eu sei que eu fiquei muito pouco tempo na Estônia. Eu acho que foram 6 meses, eu não me lembro agora, foi menos. E aí eu fui e mandei mensagem pro rádio, eu falei assim, pô, tô muito atrasada e tal. Aí ele falou, não, pô, vamos conversar. Eu conversei com ele, acabou que a gente montou uma função, não vou chamar de cargo, mas montou uma função pra mim aqui dentro. Tipo, meu cargo é analista de BA sênior, mas, tipo, eu não sou sênior em, programação, tipo, pelo amor de Deus, não foi isso. E a gente sentou junto e montou de uma forma que você pudesse agregar. Que eu pudesse contribuir. Isso eu achei muito, muito, muito maneiro, assim. Foi uma coisa que, assim, por que você recomenda o Uber? Meu primeiro impacto foi esse. Tipo, a pessoa sentou comigo na entrevista e, tipo, em vez de... Vamos alinhar e desenhar como você vai progredir e melhorar a Uber. Como que você pode crescer aqui dentro e como que a empresa pode crescer também com o seu potencial. Aí, já foi uma coisa que eu achei, sim, sensacional. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida inteira, assim, sabe? E aí, a gente sentou junto e tal, desenhamos.
E, pô, eu vim pra cá. E aí foi quando eu comecei como a mesma coisa que a Tami falou, tipo, ela entrou crua em algumas coisas, né? Eu também... Faz tudo. Dados. Eu entrei muito crua aqui também, eu não sabia nada de SQL. E aí eu fiquei muito preocupada em como é que eu ia aprender isso. E eles me deram tempo pra estudar. Tipo, fica a nossa primeira semana conhecendo a empresa, faz a nossa trilha aqui de programação. E aí, tipo, eu estudei SQL e eu aprendi a fazer várias coisas novas. A velocidade aqui da empresa é muito diferente. Apesar da startup, apesar daqui crescer muito rápido, tipo, a empresa crescer muito rápido, o tempo das pessoas... Ele é respeitado. Ele é respeitado. Demais. É como se fossem relativos, sabe? Tipo, não é porque a empresa cresce muito rápido que as pessoas têm que ter a mesma velocidade da empresa. Isso foi uma coisa que eu achei muito maneira. Porque por mais que eu tivesse ali, tipo, aprendendo devagarzinho e tal, a empresa está crescendo numa velocidade exponencial. E tem coisas a entregar, às vezes, né? Que as pessoas, poxa, tem que entregar, e aí? Pô, Vamos isso é entregar. matemática, sabe? Assim, as pessoas acham que as coisas têm que ter a mesma direção. Não, pra gente crescer muito rápido, todo mundo tem que ser muito rápido, tem que performar muito bem. E a matemática, ela prova pra gente que não é bem assim as coisas, sabe? A velocidade pode ser diferente pra poder dar o mesmo resultado. E assim, já que esse papo aqui é para convidar pessoas para entrarem aqui pro Uber, eu falo, pô, 2 coisas que chamaram muita atenção. Primeira foi a questão da se preocupar como que a pessoa pode somar na empresa, ponto 1. Respeitar o tempo da pessoa, que o tempo da pessoa não impacta no tempo do crescimento da empresa, são coisas diferentes. E o terceiro ponto que eu achei também sensacional é a educação, né? Inclusive, estamos aí com vários projetos abertos aí pra galera se inscrever, procurar lá na Feliciano. Mas é isso, tipo, montar junto o seu plano de carreira, que tem aqui isso que eu acho legal, o seu tempo é respeitado e o Ruby pensa na educação dos colaboradores. Não só dos colaboradores, né? Eu acho que num todo, porque eu tenho 2 filhas e eu nunca fui, assim... Eu nunca tive um incentivo grande, assim, para estudar. Óbvio, eu tive um incentivo para estudar dos meus pais, mas não a parte de robótica, em computação. Eu fiz um curso porque meu irmão fez, então tudo que meu irmão fazia eu era obrigada a fazer e tudo que eu fazia ele era obrigado a fazer. Eu sempre fui muito mais ligada para o esporte, para a arte, e meu irmão sempre foi muito mais ligado para... Meu irmão, ele monta os computadores dele. Ele que faz toda a parte de streaming dele, é uma coisa muito louca. E eu nunca consegui entender. Porque eu nunca tive muito incentivo dos meus pais, porque eu fui mais para a área artística. Então, eles não me incentivavam. E aqui na URB, eu acho muito engraçado. Semana passada agora, eu trouxe minhas filhas e a gente fez aula de robótica. E a minha filha de 3 anos pergunta, mãe, quando vai ser a próxima aula de robótica? Eu sei que são coisas bem pequenas, né? Mas que faz uma diferença muito grande na estrutura que a pessoa vai trilhar para si mesma. Sim. É uma coisa que chamou a atenção da minha filha mais nova, da mais velha nem tanto, mas da mais nova, que eu posso tentar regar de uma certa maneira, que a URB que proporcionou. Então, eu acho isso muito, muito legal aqui da empresa também. Mas falando em robótica, eu acho que tem alguém aqui da Minerva. Já tem o cabelo da vampira, da X-Men, né? E aí eu queria saber o que é a Minerva. De onde é que surgiu? Onde vivem? O que comem? Não, então, eu ia até comentar dessa questão, que isso que você está falando da sua filha ter o contato com a aula de robótica, é até o que a Raquel falou, né? Que o meio onde você está inserido, muitas vezes, não te dá os estímulos para você seguir certos caminhos. E, tipo, eu também passei por isso, porque meu primeiro computador já estava na faculdade com 20 e tantos anos, nunca tinha visto uma linha de código. E, assim, só antes de eu entrar no assunto da Minerva, que eu ia fazer um adendo também, na questão que tem essa questão de, tipo, você se tornar curioso. E eu também acho muito importante a questão de você não focar muito nas dificuldades que você acha que você tem. Porque, assim, meu primeiro contato com código foi um fiasco. Eu estava no primeiro período da faculdade, nunca tinha tido computador, não sabia mexer em quase nada de computador, assim. E tive muita dificuldade. Pra vocês terem uma noção,
A minha primeira matéria de computação na faculdade as avaliações eram todas em grupo. Então, normalmente, meu grupo fazia quase todo o trabalho. Porque eu realmente tinha muita dificuldade. Gente, era muita dificuldade. E no segundo semestre, quando eu fiz computação 2, assim, eu alugava o monitor da matéria. O professor, ele terminava de explicar algo, ele perguntava pra mim, Tamires, você entendeu? E eu falava, não. E, tipo, ele repetia. E, assim, Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Foi mal, às vezes parece que ele tá me ouvindo. Gente, eu juro por Deus, às vezes eu desligo o celular De porque eu onde tenho tá medo vindo de a voz? estar me gravando. Mas isso é papo pra outro podcast. Fala. Mas aí, tipo, pra vocês terem uma noção, meu professor, ele falou que eu tinha dislexia em linguagem de programação. Porque... Ele falou isso pra Falou. você? Ele me passou, eu ia reprovar na matéria. E ele falou assim, olha... Porque, tipo assim, ele via o quanto que eu estudava, que eu corria atrás do monitor, que eu insistia com ele na explicação das paradas. Mas eu tinha muita, muita, muita dificuldade. E aí, tipo, ele falou que eu tinha dislexia, me deu uma nota 6 e me passou. Meu E Deus. foi isso. Aí, tipo, eu entrei na Minerva Bots. E eu achava sensacional, tipo... o pessoal trabalhando com programação dentro da equipe. Aí já entra dentro do assunto da equipe, né? Porque a Minerva Bots é uma equipe de competição que constrói robôs para luta na UFRJ. Uhum. E assim, eu conheci a equipe no dia da matrícula. Tipo, no dia da matrícula na UFRJ normalmente tem vários... tipo, o pessoal das equipes de competição e das atividades extracurriculares ficam lá em volta de onde acontece a matrícula para o pessoal conhecer os projetos. E aí, eu conheci a equipe, achei muito, muito sensacional que eles colocaram uns robôs para andar lá no meio do pessoal. E aí, uma amiga minha que estudava comigo e também morava comigo, ela entrou na equipe, tipo, no segundo período. E aí eu perguntei pra ela como era e tal, ela falou muito bem. Eu fui no terceiro período da faculdade, eu já entrei. E aí eu tinha até me inscrito pra trabalhar com eletrônica e programação, apesar de eu não ter muita dificuldade. Só que eu cheguei no processo seletivo e, tipo, tinha cada pessoa, tipo, cabeçuda, igual você falou, tipo, pessoas muito, muito inteligentes. Eu falei assim, gente, eu não vou passar nesse processo. Não vou. Aí eu cheguei pro pessoal lá e pedi pra eles me transferirem pra eu concorrer pra vaga de mecânica. Porque eu sou técnica eletromecânica. Uhum. Então, eu falei, mecânica eu acho que eu entro. E aí eu consegui entrar e trabalhando com mecânica e eu vi o pessoal programando e achava, tipo, muito legal. Tinha vontade, sabe, de aprender, mas ficava na minha cabeça essa parada de, tipo... Ficava se sabotando, né? Ficava me sabotando muito, muito, muito. E aí, eu trabalhei no desenvolvimento de alguns projetos relacionados a... lá tem alguns tipos de robôs de competição, né? Tem os autônomos, que são... tem o seguidor de linha, que é normalmente um robozinho que tem que fazer um percurso demarcado o mais rápido possível. Tem o tracking, que é um robô que ele tem que localizar uns cones em um campo um campo aberto, assim, e fazer um percurso até esses cones, e aí envolve até parte de tratamento de imagem, assim, bastante mecânica, porque o campo pode ser bem desnivelado, com muitas barreiras. E os sumôs, tem... É como se fosse sumô mesmo, que é uma... Normalmente uma arena... Brigam? Não, esse aí é o combate. Ai, O esse sumô, eu gosto. o sumô costuma ser uma pista redonda, e os robôs têm que se derrubar dessa pista. E aí tem os autônomos, que eles têm que conseguir localizar o oponente e empurrar ele para fora da arena sozinho. E tanto os radiocontrolados, que aí os radiocontrolados, o peso da construção fica muito mais na parte mecânica. E os combates. E aí os combates é os que realmente você tem que destruir seu oponente. E aí vale vários tipos de arma, o pessoal coloca lança-chamas. Meu Deus, pode? Pode. Na faculdade? Não, nas competições não tinha na faculdade, porque a gente tinha... Nós éramos a única equipe de competição da UFRJ. Sim. Mas acontecem competições, a maior que a gente ia é uma competição que acontece em São Paulo, que é organizada pela Robocor. E, tipo,
vinha, tipo, pessoas de todos os lugares do país e de outros países da América Latina para competir. E aí, desse de combate, vai desde robôs... a gente fala que é anti-wei, que é um minúsculo, até robôs de... sei lá, 50 quilos. E assim, e lá fora do Brasil, tem outras competições maiores. E aí tipo, eu participei de projetos, virei líder de projeto, depois virei capitã da equipe, fiquei responsável pela equipe por um ano. E sempre olhando o pessoal programando. E aí, quando eu fui sair da equipe, eu achei o estágio lá, que era com programação. E eu falei assim, vou me candidatar, vai que... Tipo, não sabia programar, mas tinha vontade de aprender. A equipe aumentou a minha vontade de aprender, vou me candidatar. Aí, na entrevista, eu falei assim, olha, não sei programar nada. Aí, eles, não tem problema. Eles me deram um livro. Tipo, quando eu entrei... Livro? Tipo assim, eu entrei no estágio, eles me aprovaram no estágio. E aí, quando eu entrei, eles me deram um livro e falaram assim, ó, lê esse livro. Aí, tipo... E foi assim, passo a passo, assim, muito devagarinho, mas eu consegui aprender. E assim, foi, tipo assim, eu saí de um nível que eu me sabotava absurdamente em questão de ter habilidade para isso. Aí, tipo, realmente eu senti que eu sabia, sabe? Então, aí por que estou falando tudo isso? Porque eu falei que, tipo, eu acho muito importante essa questão de não se sabotar, sabe? Às vezes a pessoa só tem uma forma diferente de aprender. Ela não precisa aprender como todas as outras. Até eu acho que é por isso que o URB é tão... que a gente acaba se identificando tanto, porque cada um tem seu tempo de aprender. Aqui não existe uma competição para ver quem é que aprende mais rápido. E quem sabe mais, Quem né? sabe mais, não existe isso. O mais importante é trocar o conhecimento. Vocês me ensinarem algo novo é muito mais importante se você saber o topo do topo do topo do seu conhecimento. Isso. E assim, aqui eles também valorizam muito o que você sabe. Que é igual a Raquel falou que, tipo, que o Radbo teve todo o cuidado de, tipo, de pensar como que toda a experiência e o conhecimento que ela já tinha podia impactar a empresa. E aqui, sempre que, tipo, às vezes, a gente também tem muita liberdade de ser vulnerável. Eu acho isso sensacional. Porque tem muitas empresas que, tipo assim, você não pode mostrar que você... você tem que mostrar que você... Tipo assim, sei lá, que você tem medo, assim, de demonstrar que você tá com dificuldade em alguma coisa, que você não se acha tão bom em um ponto ou em outro. E aqui você tem muito essa disponibilidade, essa abertura para você ser vulnerável, né? Com as coisas que você acha que você não é tão bom. E eles fazem questão de, tipo, de pontuar todos os lugares onde você é muito bom e todos os lugares que você sabe muito, que você agrega e não ficar só, tipo, esperando que você se desenvolva como outras pessoas, sabe? E eu acho isso também, tipo, sensacional aqui dentro. Eu queria entender, vocês já falaram bastante, né? Falei A demais. Renata tá como? Quietíssima ali. Só esperando. Eu queria entender, você saiu de Porto Alegre? Como é que é? Você veio pro Rio de Janeiro? Você pretende vir pro Rio de Janeiro? Porque você é do Rio de Janeiro? Não é do Rio de Janeiro. Eu sou do sul, a minha terra tem um céu azul. Ai, maravilhoso. Ai, saudade de um chimarrão. Eu fico lá, eu sou 100% home office e pretendo continuar dessa forma. E sempre foi bem tranquilo trabalhar no URB, mesmo estando de casa. A gente tem bastante interação com o time através do Meets, então não tem muito problema. Já é a minha segunda vez que eu tô vindo pro Rio de Janeiro para conhecer o time, interagir. Também tem bastante festa, então o time é sensacional também. Eles me levam em tudo que é lugar, já me levaram fazer trilha da Pedra Bonita. Ai, maravilhoso. Que é maravilhoso, Só coisa boa. super reconheço. Só coisa boa. Super recomendo. E estão me levando um monte de lugar para comer, para fazer... A dieta vai... É pro muito ralo, né? legal. E me dá toda essa liberdade de eu estar perto da minha família, de eu estar no lugar onde eu gosto. Então, lá é onde eu tenho a minha Foi uma vida. preocupação pra você? O fato de você morar no Rio Grande do Sul e se aplicar a vaga na URB, sabendo que a gente é do Rio de Janeiro. E a gente também tem outros escritórios em Portugal, Canadá. Eu acho que não, porque desde quando na minha época de estágio, eu trabalhei antes na Dell e já tinha muita gente que fazia home office, então não foi uma surpresa pra mim. Eu já tinha bastante contato com pessoas do mundo inteiro quando eu estagiava lá, então eu tinha muito contato com o pessoal dos Estados Unidos, da Índia, da Escócia, então sempre foi bem tranquilo eu ter essa interação com pessoas bem distantes. Uhum. E
Então, eu sabia que ia ser tranquilo. Também começou a pandemia. Quando começou a pandemia, as outras empresas que eu trabalhei, a Warren e a Neogrid, também começaram a fazer totalmente home office. Então, já era uma dinâmica que eu estava bem acostumada, assim. Então, não tive tanto problema. Agora vamos ao assunto chato, né? Eu não acredito que seja chato. Eu acho que seja uma realidade. Somos 4 mulheres aqui, né? A gente tá falando sobre, pelo menos pra mim, sempre pareceu dessa maneira, é algo muito monopolizado pelos homens. O meu irmão, ele sempre teve muito incentivo do meu avô. Meu avô, ele comprava peça de computador pro meu irmão montar. Ele nunca comprou uma peça de computador e eu nunca pedi também. Mas será que eu não pedi porque ele nunca compraria? Ou por quê, sabe? Eu queria entender se vocês veem dessa maneira, que é muito monopolizado, se vocês tiveram alguma situação. Eu gostaria de saber com vocês o que vocês acham que é o Data Analytics aqui na URB, se vocês vivenciaram diferente em outras empresas, o que vocês veem, ou então, por essa ser uma área de programação e vocês terem que aprender mesmo e saber, conhecer de fato, isso já é uma situação que não é recorrente, sabe, de monopolizar. Monopoliza quem tem o conhecimento, independente de ser homem ou mulher. Então, eu acho que a mulher, ela sempre vai pagar um preço mais alto por tudo que ela fizer, em qualquer área que ela fizer. Eu acho que gosto de deixar isso bem claro. Assim, eu sei que na tecnologia acaba sendo um ambiente com a predominância masculina, acaba aumentando isso, mas acontece em qualquer área, até nas áreas que são majoritariamente formadas por mulheres, porque a mulher também é machista, por conta da cultura. E mulheres, elas aprenderam durante muito tempo a competir com outras mulheres, por exemplo, que ter amiga mulher não é bom, que elas são todas falsas, não sei o quê. Então, eu acho que vai muito além, assim, de trabalhar com programação e ter que se adaptar. Eu acho que é muito maior o problema. E sobre incentivo, o meu pai é mecânico. E quando eu era criança, o meu irmão tinha incentivos para abrir computador e tal. Quando o meu irmão ganhou um videogame, eu cheguei a ganhar um videogame também, eu brincava, enfim. Mas o cenário era diferente. O que eu quero dizer? Tipo assim, eu tive acesso à parte, tipo, de mecânica, via muito meu pai mexendo nessas coisas, meu irmão mexendo nessas coisas, mas não existia algo do tipo... Um incentivo. Ei, filha, vem aqui abrir esse computador comigo. Tipo, isso não existia. Assim, eu via o computador sendo aberto, mas tinha uma caixa de vidro em volta, sabe? Você vê acontecer, mas você não se vê naquele espaço. Não é incluído. Mas por que você não se vê naquele espaço? Porque a gente é muito visual. O ser humano é uma espécie visual, você pode dizer assim. Então, a gente vai ver a partir de imagens repetidas. Acho que o machine learning é muito disso, né? Então, se eu não vejo muitas imagens de meninas mexendo em computadores, abrindo computadores, o meu cérebro interpreta que isso não é normal. Então, eu instintivamente não vou chegar perto de um computador. Então, por isso que eu acho que não basta só você mostrar um computador para alguém. Essa pessoa precisa se sentir ali. Tipo, precisa ver que ela pode estar ali. Então, por isso a representatividade é uma coisa muito importante. Não basta só você dizer, ei, aqui temos vagas abertas afirmativas para mulheres. Você precisa mostrar para as mulheres que estão do lado de fora, mulheres dentro. Vocês concordam comigo? Não sei se faz algum sentido. Com certeza. Então, só para fechar aqui, e isso acontece em diversas outras áreas, não necessariamente tecnologia, né? A gente entende, tipo, cargos de liderança. Se você não vê muitas mulheres lá, você não entende que aquilo ali é um lugar para você. Mas não é porque você pensa nisso, é quase subjetivo na sua cabeça. E vai desde comportamentos que você vai ter, atitudes. Uma parada que eu gosto muito de reforçar, que impacta também em todas as áreas, é negociação. As mulheres não sabem negociar salário. E quando elas negociam bem e começam a ganhar bem, e as pessoas já começam a querer valorar o trabalho da mulher mais do que se valora o de um homem. Não sei se vocês já perceberam isso. E eu acho muito importante isso, porque a gente não aprende quando criança a negociar coisas. A gente aprende a aceitar coisas.
abaixa o tom de voz, cruza a sua perna, escuta o que eu tô falando. Isso tudo mina a pessoa a negociar. Então, quando uma mulher chega e ela negocia um salário mais alto do que o normal, como outra mulher negociaria, a pessoa já começa a ficar pensando, tipo, querendo botar valor no preço da outra, sabe? Não sei se vocês concordam também. Quer dar um preço para aquilo ali, não é só o valor, né? Ela tá pedindo um salário, um aumento de salário, mas é só um preço. E aí o valor dela quer botar o porquê que é aquele valor que ela chegou, né? Exatamente. Então, quando a gente fala sobre inclusão de mulheres na tecnologia, em qualquer outra área, eu acho que também vai de educação em soft skills. Então, assim, como que a gente educa as nossas meninas a aprender a negociar desde quando são crianças? E isso vai desde coisas muito simples, como, por exemplo, porque quando você coloca um menino para jogar bola, parece uma coisa idiota, assim, levar lá só chutar a bola, fazer gol e tal. O que é o futebol? O futebol te ensina a ter ambição. Brincar de boneca não ensina a ter ambição, por exemplo. Brincar de Barbie não ensina a ter ambição. Eu acho importante meninos também brincarem de boneca, porque você aprende outras coisas. Mas as meninas precisam aprender a jogar bola. Sim. Porque você vai ter contato com outras pessoas. Você vai ter que trabalhar em equipe. Você vai ter que se impor pra pedir bola. Tipo assim, ei, passa a bola pra mim. Porque tipo, se você não gritar, a bola não vai chegar no teu pé. Sim. Então... E você vai querer fazer um gol pra todo mundo tá lá torcendo, pular e falar, caraca, foi ela que fez o gol. Exato. Por isso que o gap que a gente tem em tecnologia hoje, e que tem em outras áreas também, só que na tecnologia é muito maior, vem desde da infância. Não é algo assim, não, as mulheres não estão estudando computação. Por que não estão estudando computação? Qual o que exemplo tá que elas têm? Isso é muito difícil. Lá em casa também é muito difícil de implementar, justamente porque a minha mãe, a minha sogra, elas falam, ai, menina bonita não chora. Nossa, me dá raiva quando falam isso. Porque, primeiro, menina, por que a menina não pode chorar? E outra, tem que botar que ela é bonita? É só essa qualidade? Uma menina corajosa, ela pode chorar, ela pode fazer diversas coisas. Então, não tem um incentivo, de fato, né, de tirar essa caixa acrílica. Essa caixa acrílica foi perfeita. Tá ali, só que a gente não consegue chegar, né? O que vocês sentiram dessa parte de estarem nessa área? Como é que foi entrar nessa área pra vocês? Assim, até que aqui... É porque eu entrei em dados logo aqui no URB, né? Então, assim, aqui eu não senti isso. Aqui eu sinto um esforço dos nossos líderes em tornar o nosso time mais diverso. Igual agora, a gente está atrás de uma menina para o nosso time de Data Engineer. Yes. Está difícil de encontrar. Está difícil por conta dessa questão que tem poucas meninas entrando nessa área. Mas anteriormente eu senti mais, porque, como eu falei, eu fiz técnico em eletromecânica e já na minha turma eram poucas meninas. Na escola que eu estudei, foi ensino médio técnico, então eram 3 turmas, devia ser umas 100 pessoas fazendo eletromecânica. Se tinha 30 meninas nas 3 turmas, era muito. Então, assim... E quando eu fui fazer estágio, eu senti muito isso também. Porque, por exemplo, eu e mais uma menina fomos fazer estágio numa área de manutenção de motores numa empresa siderúrgica. E, no final, eles não contrataram porque eles falaram que não contratavam mulheres. Então, assim... Assim, na indústria, eu passei por muitas situações complicadas. Mas, assim, eu acho que tem essa questão de não ter o estímulo desde a infância, que eu super concordo, e também tem essas barreiras que ainda existem para quem acaba indo por esse caminho, apesar de não ter tido os estímulos, sabe? E até essa questão também que a Rachel estava falando de estímulo na infância, é até uma coisa que eu gosto de comentar, é sobre até carros, assim. Carro é uma parada que... Por que homens se interessam muito mais por carros do que mulheres, sabe? Porque, tipo, desde criança os meninos ganham vários carrinhos pra brincar e a menina não. E, tipo,
E eles vão crescendo, gostando, assistindo corrida e vão querer fuçar no carro. E chega, às vezes, a mulher, compra o primeiro carro quando ela tá trabalhando e tal. E, às vezes, ela não desenvolveu o conhecimento de saber, tipo, trocar um óleo, trocar um pneu, ver se a água tá baixa e tal. E muitas vezes são até enganadas. São coisas que são necessárias de ela São saber, necessárias. Né? Do dia a dia. Sim. Então, tipo assim, eu acho que tem muito essa questão. Eu acho que, tipo, a gente, como sociedade, tem mudado um pouco em, tipo... Nós que percebemos essas questões em, tipo, fornecer os estímulos, né, para as crianças, mas para as pessoas que já estão na nossa faixa etária, assim, que já estão entrando no mercado de trabalho, eu acho que o que está acontecendo um pouco hoje são, as próprias mulheres se organizando para tentar trazer mais mulheres para a área de tecnologia, né? Falando nisso, tem vaga? Como é que é? Tem esse vaga, negócio? estamos atrás de uma data engineer. Alô! Data Engineer, vem pra cá. Estamos precisando de você. Mulher, tá? Mulher. E assim, igual eu tava até comentando hoje com um colega de trabalho nosso, que na área, pelo menos de desenvolvimento web, já tem muitos cursos voltados para mulheres, cursos gratuitos, que as próprias meninas se organizam para dar e tal. Para a área tipo assim, de dados está começando a ter, mas normalmente eu acho que é muito para BA, um pouco para ML, para Data Engineering ainda não chegou. Mas eu acho que atualmente está começando a ter esse fluxo de tentar criar iniciativas para trazer mais pessoas, né, para a área de tecnologia. E tu? Agora é tu. Bom, eu sou filha única e o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que me incentivou muito em diversos tópicos. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu jogava videogame com meu pai. Então, desde pequena, eu jogava Civilization, Age of Empires, jogava Game Boy. Eu era a menina chata que ficava jogando futebol com os guris no recreio. Isso acho que sempre dificultou um pouco o meu relacionamento com mulheres, de certa forma, porque acho que eu ficava rotulada como sapatona, como várias outras coisas. Acho que as pessoas não conseguiam me enxergar de uma forma que eu gostaria. E mesmo assim, eu também não era totalmente inclusa no grupo dos meninos, né? Porque eu não era um menino. Eu não era um menino. Então, eles não me chamavam. Eu que ia lá e ficava enchendo o saco dizendo que eu queria jogar. Então, eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu gosto muito de fazer esporte. Eu sou a pessoa que me chama que eu vou. Então, vôlei, handball, futebol, sempre gostei, sempre adorei. Então, eu sou a pessoa que eu jogo, boto minha cara pra levar o tapa mesmo e vamos embora. Bom, gente, a gente já tá quase acabando. Eu queria saber o que vocês podem dizer pra pessoa que tá querendo vir pra nossa vaga de Data Engineer. O que você pode falar do URB, que você fala assim, vem pra cá por conta disso? Eu sempre falo, tipo, esses pontos que a gente citou, que eu acho muito importante, que é um grande diferencial da empresa, que é a questão de você ter seu tempo para se desenvolver, a questão deles valorizarem, tipo, seus pontos fortes e não ficarem martelando algo que você tem um pouco mais de dificuldade. A questão do incentivo à educação, que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais que existem. Então, acho que a gente pode falar do benefício educacional. O self-growth? Isso. Claro que pode. Você Então, pode falar tudo o que você quiser. Então, tipo assim, todo funcionário aqui na empresa tem um 14º salário para investir em educação, independente do cargo. Isso eu acho, tipo, sensacional. E, assim, para falar da nossa vaga de Data Engineer, que está aberta, assim, eu acho o nosso time sensacional. Assim, tem muitas pessoas muito boas e, tipo, pessoas que estão dispostas a te ajudar em todas as suas dificuldades, que estão dispostas a crescer junto e tal. Então, eu acho que só tem ganhos. Complementando um pouco a Tamires também, acho que uma das coisas que eu tenho conversado com as mulheres é que se tem uma coisa dentro do pré-requisito da vaga que a mulher não tem, ela não aplica. Enquanto o homem, se ele tiver uma, ele aplica. Sim. Ele é totalmente ao contrário. Então, assim, esquece os pré-requisitos se você gostar, achar que faz sentido. Pelo menos tenta conversar, porque o não tu já tem. Então, só tem a ganhar.
Um outro ponto importante de trabalhar com a gente, né? É que a gente se ajuda muito, muito mesmo, assim. Independente de elas serem de ML ou serem de Data End, de qualquer outra área que for de BA. Se você tem alguma dúvida em algum assunto, você pode puxar a pessoa e ela vai te ajudar a resolver aquilo, sabe? Isso é muito legal. Eu mesma já tive várias dificuldades aqui e eu pedi ajuda para outras áreas em Data Science e elas, às vezes não dá para parar naquele momento, mas tudo bem. Mas, vamos marcar então de se falar, vou te explicar como é que se faz isso, vou te ensinar a achar. E assim, não é dar a resposta pronta, isso é muito bacana daqui. Não vai te dar a resposta pronta, vai te mostrar o caminho para você chegar àquela solução. E isso é muito legal porque faz você se desenvolver. Então, se você é uma pessoa que gosta de se desenvolver, que gosta de desafios, de colaboração, de educação, aqui é o lugar certo para você. Sim. Bom, gente, é isso. Obrigada. Esse é mais um Urbicast, tá? It's all about people.